Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Patologia Fácil. O meu nome é Felipe e a aula de hoje é sobre artérias da cabeça e pescoço. Bem, pessoal, não tem como falar das artérias que estão na cabeça e no pescoço sem falar do coração. Na aula de hoje, a gente vai falar de uma forma muito mais sucinta do coração. Se você quiser uma aula mais aprofundada do coração, o que é interessante para vocês, eu sugiro que vocês assistam uma outra videoaula minha sobre o coração, que eu falo de uma forma muito mais profunda sobre a anatomia do coração e também sobre a fisiologia do coração. Ela vai aparecer aqui em cima, tá bem? Então acesse se vocês quiserem ver. O coração, ele possui 4 câmaras internas. 2 superiores, que são os átrios direito e átrio esquerdo, e 2 inferiores, que são o ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Os ventrículos, eles são as câmaras responsáveis pela ejeção de sangue de dentro do coração. Então, esse sangue ele vai ser ejetado pelas artérias, tá bom? Se ele for ejetado pelo ventrículo direito, vai ser pela artéria pulmonar. Se ele for ejetado pelo ventrículo esquerdo, vai sair pela artéria aorta. Então, a gente percebe aqui que a artéria aorta, que é essa aqui de trás, ela tem o ramo ascendente da aorta. Essa região é o arco da aorta. E aqui é o ramo descendente da aorta, tá bom? Então, aqui na artéria aorta, a gente tem a artéria que é chamada de tronco braquiocefálico. A gente tem a artéria carótida comum esquerda. E a gente também tem a artéria subclávia esquerda. A artéria braquiocefálica, ela vai dar origem à artéria subclávia direita e artéria carótida comum direita. Percebam que o que vem a partir dela, ó, artéria subclávia direita e artéria carótida comum direita, é muito semelhante ao que acontece aqui também, só que a direita ela é uma ramificação a partir da artéria braquiocefálica, tá bom? Então, tudo que eu falar a partir de agora, pessoal, percebam que tudo, olha só, pescoço para cima é tudo igual. Então, tudo que eu falar aqui do lado direito também vai servir para o lado esquerdo, porque vai possuir as mesmas estruturas, tá bom? Então aqui a gente já tem a divisão da artéria braquiocefálica e a gente percebe que aqui nessa região a gente tem a nossa artéria carótida comum direita e aqui a gente tem a nossa artéria subclávia direita. Ela tem esse nome justamente porque ela vai passar logo abaixo da clavícula, tá bom? Percebam outra coisa, que a gente tem aqui, ó, nessa região aqui, ó, tá bom? Nessa direção aqui, a gente tem uma artéria que se ramifica a partir da artéria subclávia, tá bom? Que artéria é essa, professor? Essa artéria vai ser a artéria vertebral. Percebam que ela vai se direcionar para uma região posterior do pescoço. E aqui nessa região posterior, percebam que ela vai chegar aqui por trás, ó, pela região posterior, e vai se dirigir para a região do crânio. Já já a gente vai ver o que acontece com essa artéria aí. Então tá aqui, ó, a nossa artéria vertebral. Essa artéria vertebral, como eu já disse anteriormente, ela nasce a partir da artéria subclávia. Então ela se direciona para a região posterior e ela sobe em direção ao crânio. Só que ela sobe em direção ao crânio através dos forames transversos cervicais, tá bom? Através dos forames transversos das vértebras cervicais. E percebam que quando chega aqui, ó, próximo à vértebra do Atlas, ela se direciona para uma região mais posterior ainda, e a gente vai já ver de novo o que acontece com ela. Aqui, na nossa artéria carótida comum, direita e esquerda também, tá bom? Mas essa é a direita, a gente observa o seguinte, que ela vai ter algumas ramificações. Ela vai se ramificar em artéria carótida externa, que é essa daqui, de uma região mais anterior, e a gente tem a carótida interna. Essa carótida interna, ela não vai se ramificar aqui. No entanto, ela vai se direcionar para o interior do crânio. E percebam que aqui embaixo a gente tem uma ramificação da artéria carótida externa. Que ramificação é essa, professor? Bem, essa ramificação aqui vai ser a artéria tireoide superior. Então, como o próprio nome já diz, essa artéria vai ser uma artéria que vai fazer a vascularização da região do pescoço e tireoide. Essa artéria aqui atrás, que está passando pelos forames vertebrais, é justamente nossa artéria vertebral. E percebam que ao se direcionar para a região mais posterior do crânio, aliás, do pescoço, ela adentra o crânio através do forame magno, tá bem?
Então percebam, a gente tem uma artéria vertebral desse lado direito e a gente também tem uma artéria vertebral do lado esquerdo. E as duas vão adentrar o crânio através do forame magno. Bem, pessoal, a gente tem outros ramos que nascem a partir da nossa artéria carótida externa. Que artérias são essas, professor? Bem, a gente tem aqui embaixo a artéria lingual, também como o próprio nome já diz, vai ser uma artéria que vai vascularizar a língua. A gente tem uma artéria aqui que é a artéria facial, tá bom? E essa artéria facial, ela vai vascularizar a região da mandíbula, ela se direciona assim mais lateralmente e vai até mais ou menos a região do nariz, tá bom? A região medial das órbitas oculares. A gente tem mais aqui em cima a artéria maxilar, que vai ter mais alguns ramos também. E a partir da artéria maxilar, a gente vai ter a nossa artéria alveolar inferior, tá bom? Essa daqui, de uma corzinha diferente. Essa artéria alveolar inferior vai ser ela que vai fazer a vascularização da região dental e periodontal dos dentes inferiores. Então, se a gente tem uma artéria alveolar inferior aqui do lado direito, a gente também vai ter uma artéria alveolar inferior lá no lado esquerdo. E a partir da artéria carótida externa, a gente também vai ter alguns ramos que vão nutrir, que vão fazer a vascularização da região do temporal, tá bom? Todos esses vasos aqui que a gente está vendo na região do temporal é a artéria temporal. Assim como a gente também vai ter alguns ramos que vai fazer a vascularização do occipital, tá bom? Que é chamada artéria occipital aqui. Assim como também a gente vai ter alguns ramos. Então percebam o seguinte, que a artéria carótida interna, ela vai adentrar o crânio através do canal carótido. E aqui dentro do crânio, essa artéria, ela vai fazer a vascularização da região anterior do encéfalo e também da região medial. E percebam o seguinte, aqui atrás está a nossa artéria vertebral. E percebam também o seguinte, que se a gente tem uma artéria vertebral no lado direito do encéfalo, a gente também vai ter uma artéria vertebral do lado esquerdo. E o que acontece aqui, pessoal, é o seguinte, que as duas artérias vertebrais, elas vão nutrir a região posterior do encéfalo. E outra coisa que acontece é que essa artéria vertebral, elas vão se unir formando uma outra artéria que é chamada de artéria basilar. E percebam mais ainda, que essa artéria basilar, ela também tem uma conexão aqui com a artéria carótida interna. Essas conexões servem para que, se a gente tiver aqui algum processo de isquemia, seja por um trombo ou seja por um êmbolo nessa região, e a gente tiver a obstrução do fluxo sanguíneo aqui, a gente tenha outros encanamentos, outras artérias que irão suprir essa falta de corrente sanguínea no encéfalo, evitando assim alguns danos cerebrais. Uma obstrução no fluxo sanguíneo, por exemplo, em uma dessas artérias, o dano no encéfalo não seja tão grande. Por quê? A gente vai ter outras artérias que vão fazer também a vascularização dessa região, servindo como se fossem encanamentos de reserva. É como se a sua casa tivesse uma obstrução em um do encanamento principal e outro encanamento reserva levar água para a sua casa. Bem, pessoal, outra coisa que vai acontecer aqui também é que essa artéria carótida interna, ela vai se direcionar para a região anterior do crânio e ela vai dar origem a um ramo que é chamado de artéria oftálmica. Essa artéria oftálmica, ela vai sair do crânio através da incisura orbital superior. Essa artéria oftálmica, ela vai dar origem a alguns ramos que vão nutrir a glândula lacrimal. Existem alguns ramos também que vão ser ramos etimoidais, tá bom? Ramos dessa artéria que vai entrar no etimoide, além que essa artéria também dá origem à artéria supratroclear e também à artéria supraorbital. Percebam que a artéria supratroclear, ela é uma artéria mais medial. Já a artéria supraorbital é uma artéria mais lateral. E percebam que a artéria supraorbital, ela fica mais acima das órbitas oculares. Bem, aqui, pessoal, eu estou mostrando para vocês uma outra figura, mostrando com uma cor diferente a artéria occipital e aqui os ramos da artéria temporal. Bem, pessoal, outra coisa que eu já ia esquecendo é que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo um exercício para vocês. Eu acho muito interessante que vocês baixem para fazer, tá bom? Bem, pessoal, a aula de hoje era isso. Espero muito que vocês tenham gostado.
Se você gostou e quer me ajudar, curte o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque isso me ajuda muito, tá bem? Muito obrigado e até a próxima aula!